Mas eu me lembro de uma situação bem emblemática, assim. Vou contar um pouquinho aqui. Vontade, com Quando a certeza. gente entra na universidade, né, a forma da gente estudar, da gente aprender é completamente diferente. Inclusive, o comportamento daqueles professores à época era completamente diferente e distante. Hoje, a gente tem professores universitários muito mais próximos dos seus alunos. Então, naquela época, o professor de cálculo entrou na sala de aula, desenhou uma minhoca lá no quadro, disse que aquilo era uma integral. E eu não sabia de onde tinha saído nada. Os cálculos ele fazia na cabeça. Por fim, eu passei cálculo 1 sem saber integrar. Eu tinha notas das outras avaliações. Quando a gente chegou no cálculo 2, era tudo só integral. O senhor deve lembrar disso. O cálculo 2, Claro, o cálculo B da Universidade terrível. Federal, era pleno de integral. Eu disse, bom, eu vou ter que aprender isso. E aí, eu e mais uma amiga, Roberta Napoleão, fomos para a biblioteca e a gente resolveu os 102 exercícios do famoso Leithold para a primeira prova de cálculo. E nós duas tiramos 10 na prova de cálculo. Numa turma de, sei lá, 60, 70, em que tínhamos 3, 4 meninas, 2 meninas tiraram 10. Nenhum menino tirou 10 na prova. Veja o comentário do professor. Vocês não têm vergonha? Ele dizendo no dia de entregar a prova. Essas 2 meninas aqui, ó, quando casarem, elas vão calcular o volume de trigo para fazer pão por meio de integral. E nenhum de vocês tirou 10, vocês perderam para elas aquilo. Hoje ele ia ser expulso da sala de aula, né? Ele foi tão infeliz com aquela fala e nós duas calamos porque a gente não sabia o que dizer, a gente não sabia se defender, a gente não sabia que era um comentário extremamente machista naquela época, né? Mas naquele momento vocês Estou tinham tirando noção 10 de em que o cálculo. comentário era machista? Vocês A tinham gente não tinha nem noção de que. não, a gente não tinha consciência disso. Né? Ah, Hoje eu olho para trás e percebo essa e outras tantas situações em que nós, meninas, naquela época, fomos colocadas diante de expressões e comportamentos extremamente machistas. Né? Ainda bem que isso mudou, né, professor? Porque E nós essa é a duas. primeira pergunta que eu quero te fazer, Silvia. Como você acha que evoluiu ou tem evoluído a participação das mulheres na engenharia do Brasil? Ah, melhorou muito, professor. Melhorou muito. Melhorou muito porque, assim como eu, como a professora Nora, como a engenheira Roberta Mas, que está aqui conosco, né? Nós somos pessoas de perfil muito definido. Somos mulheres de posicionamento claro, forte, temos a nossa opinião, e estudando e percebendo, nós vamos transformando essa engenharia. E vamos Uhum. incentivando outras meninas também a transformarem a engenharia. E, além disso, para mais do que isso, nós vamos incentivando os meninos a transformarem a engenharia, a Uhum. perceberem que não é o gênero que faz a competência. Gênero não define o seu saber. É o seu envolvimento, a sua dedicação àquilo que você quer fazer, que faz você mais bem preparado ou menos preparado. Uhum. Então, à medida que a gente percebe isso, a gente desperta em outras meninas também o desejo por essa área da engenharia. E Uhum. todo esse movimento vai transformando o cenário. O cenário hoje é Uhum. o melhor de todos? Não, não é. O professor frequenta muito o sistema Confea-CREA. O professor sabe que nós temos pessoas lá dentro que são e foram criadas, foram educadas num momento muito machista, que tem um discurso em favor da mulher só quando lhes é conveniente, né? Uhum. Só na Que vitrine. defendem as mulheres nos microfones das plenárias, mas quando a gente passa pelo corredor, o machismo impera. Só que nós precisamos nos posicionar. E cada vez mais eu tenho visto mulheres se posicionando. Eu vejo, por exemplo, dentro da universidade, os professores se posicionando contra o machismo de uma forma geral. Os professores impedindo falas machistas. A universidade, né, sendo veementemente contra qualquer tipo de preconceito. Então, a gente vai criando nessas novas gerações, mas isso não é fácil, isso não é rápido, porque o que está na gente de forma cultural é muito difícil de mudar. Essa talvez seja a mudança mais difícil do ser humano, é a mudança cultural.
E isso está na gente desde que os portugueses chegaram aqui. Então, a mudança disso, ela acontece, a gente já percebe hoje, porém, ainda temos um longo caminho pela frente.